Daí, rapaziada, tudo em riba? É nós de novo, vídeo aula IFC na parada. Hoje a gente vai filmar um pouquinho sobre função composta, função injetora, sobrejetora e bijetora. Toca a vinheta, Ulisses. Primeiro exercício, então, sabendo que f de x é igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 2x mais 1, determine, né? Ó, primeiro item aí, FOG, né? Então, o que a gente... Vamos apagar aqui, né? Pequenos erros, nós estávamos testando a canetinha para ver se estava funcionando bem. Está funcionando bem. O primeiro item, ele quer saber, então, f... Ó, que merda, hein, Batman? Agora sim, ó. Aê! A FOG de x, né? Então, vamos colocar aqui, quem que é FOG é a f da g de x, certo, gente? Então, olha bem para a expressão da f, né? O que a gente vai fazer? No x da expressão da f, a gente vai retirar o x e vai colocar no lugar dele o g de x, né? Portanto, a gente está sabendo aí que f de x é x ao quadrado menos 1. Então, f da g de x vai ser o quê? Vai ser g de x ao quadrado, né, menos 1, ok? Muita gente gosta de fazer direto e tal. Por quê? Porque g de x aqui a gente já sabe o que é, né? G de x é 2x mais 1 ao quadrado menos 1. Bom, então como que a gente vai resolver? O quadrado da soma, né? Então, o primeiro termo ao quadrado, 4x ao quadrado, o dobro do primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, ok? Bom, então 1 menos 1 aqui dá 0. Como que fica essa expressão aqui? 4x ao quadrado mais 4x, isso representa a FOG. Bom, agora no próximo item ele pede a GOF, tá? A GOF nada mais é do que a g do f de x. Bom, aí você olha a lei da g. G é 2 vezes x mais 1, certo? Então, como é g da f de x, é 2 vezes f de x mais 1. Bom, e aí? Aí você vai substituir pela expressão de f de x, né? Entre parênteses sempre, tá? X ao quadrado menos 1, ok? Mais 1. Então, ó, aplicando a distributiva aqui, né, pessoal? Ó, cuidado, ó. Fica 2x ao quadrado menos 2 mais 1. Bom, menos 2 mais 1, né? Só resolvendo isso aqui, vai dar menos 1. Portanto, está aqui a GOF. Então, a gente nota que, em geral, a FOG é diferente da GOF. Por último, para finalizar o exercício, eles pedem aqui, né, a FOG de 2. Bom, aí você pode fazer o mesmo processo, f da g de 2, calcular g de 2 e depois a f. Tudo bem, mas nota que você já tem a expressão aqui, ó. Ó, quem que é a FOG, né, gente? Ó, a FOG de x é 4x ao quadrado mais 4x. Portanto, se você quer FOG de 2, você pode fazer todo aquele procedimento ou substituir direto aqui, ó. 4 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Agora é só resolver, né? Isso aqui dá 4 vezes 4, 16, com 8, 24, e isso finaliza o primeiro exercício. Próximo exercício, galera, indique quais das funções abaixo é injetora, sobrejetora ou bijetora. Bom, vamos classificar primeiro as injetoras, né? Ou vamos fazer um por um. Vamos lá. Ó, primeiro item, né? O 1 aí, ó. Nota. Gente, tem dois elementos distintos dando o mesmo resultado. Nota aqui, ó, o menos 1 está se ligando ao 1 e o 1 também está se ligando ao 1. Portanto, ela não é injetora, certo? Será que ela é sobrejetora? Vamos ver, está sobrando gente aqui no contradomínio? Gente, percebe que está sobrando 2 no contradomínio, né? O contradomínio é o conjunto da direita. Então, ó, o 0, 1 e o 4 estão sendo atingidos, mas o 2 não está. Portanto, ela não é sobrejetora. Então, nessa questão 1, ela não é injetora e não é sobrejetora, certo? Vamos para o item 2. De novo, o menos 1 e o 1 estão se ligando ao 1, tá? Portanto, ela não é injetora,
mas ela é sobrejetora, porque no contradomínio, que é o conjunto da direita, né, a gente vê que não está sobrando elementos, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Portanto, aqui ela é o quê? Ela é sobrejetora, mas não é injetora. E no 3? Gente, no 3, nota que elementos distintos, né, estão atingindo os elementos distintos do outro lado, portanto a gente tem uma função que é injetora e não está sobrando ninguém aqui no contradomínio, né? Portanto, contradomínio é igual à imagem, ela é injetora e sobrejetora, portanto aqui ela vai ser uma função bijetora e isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, galera, associe V ou F a cada uma das seguintes informações. Primeira, a função de R, né? Ó, o maisinho ali indica que é maior ou igual que zero, em R, maisinho que é maior que zero, né? Definida por y igual a x quadrado é injetora. Aí você vai dizer assim, ah, mas é uma parábola, então não vai ser uma injetora. Gente, mas nota que o pedaço que ele está se referindo do gráfico é só esse pedaço aqui, ó, porque do R mais é esse pedacinho aqui, ó, tá? Isso aqui é o R mais, certo? Contando com zero, e isso aqui é o R mais, contando com zero também, certo? Ou seja, são os reais maiores ou iguais a zero no x e os reais maiores ou iguais a zero no y. Portanto, essa função aqui, ó, nota que se você passar cortes aqui horizontais só vai cortar uma vez e todo mundo vai ser atingido aqui na imagem, tá? Portanto, essa função é injetora sim, portanto, é verdade a primeira afirmação. A segunda afirmação, a função f de R em R definida por y igual a 2x mais 3 é bijetora. Gente, essa função aqui é uma reta, né? Se a gente fizer o gráfico é uma reta infinita, ou seja, ela parte lá de baixo, vai até lá em cima, você pode até esboçar mais ou menos o gráfico dela se você quiser, mas basta você ver, ó, que não vai ter alguma reta horizontal que vai cortar em 2 pontos, portanto, é sim uma, lógico, não é a demonstração de função injetora, também não é difícil para esse caso fazer, tá? Mas isso aqui já é o suficiente para você analisar e, portanto, ela sim injetora, né? E como ela é uma reta infinita, né? Ela pega desde o termo mais baixo no y até o mais alto, que seria o infinito, menos infinito até o mais infinito. Menos infinito e infinito não são números, né? Mas isso quer dizer que pode ir tão para baixo quando a gente queira e tão para cima quanto a gente queira. Portanto, também é uma função sobrejetora, logo é uma função bijetora e essa afirmação é verdadeira. Próxima afirmação. A função domínio dela, ó, bem simples, 1, 2, 3, definida por, em R, definida por x menos 1, não é sobrejetora. Gente, se você calcular, né, o f de 1, f de 2, f de 3, né, você vai ter 0, 1 e 2. E todos os outros números reais, nota que o teu contradomínio são todos os reais. Você consegue atingir todos os reais com esses 3 valores no domínio? Não dá, você vai ter 3 pontos para uma infinidade deles, né? Então, realmente, a função não é sobrejetora, portanto, a terceira afirmação também é falsa. Aliás, também é verdadeira, o tio tá louco, tá? Então, V por enquanto. A próxima, a função f, que vai de n em r positivo, definida por y igual a x, é bijetora. Gente, ali é falso. Por quê? Justamente porque ela não vai ser sobrejetora, ela até vai ser injetora, né? Porque o 0 vai no 0, 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3 e assim sucessivamente, valores distintos vão originar valores distintos. Mas ela não é sobrejetora, por quê? Porque o 1,5, quem é o que vai estar ligado com 1,5? Não tem, porque o domínio da função são só os naturais, né? Lembra que os naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 0 vai estar relacionado com o 0, né? 1 vai ter relacionado com 1, o 2 vai estar relacionado com 2 e por aí vai. Nota que se você quiser o 0,5, não tem alguém que vai estar relacionado com esse 0,5 aqui. Portanto, né, o contradomínio é diferente da imagem, então essa função não é sobrejetora, portanto não pode ser bijetora. Portanto, a última afirmação é falsa. Próximo exercício, galera, Unimap São Paulo. Sabendo que f de x é x quadrado, que g de x é igual a 3x mais 2, então f da g de x é definida por
Então vamos lá, f da g de x. Vou pegar a lei de formação da f, tirar o x e colocar g de x. Ó, f é x quadrado. Então vai ficar como? Ó, vai ficar g de x ao quadrado. Pronto, agora você substitui g de x, que é 3x mais 2 ao quadrado, e vamos resolver. Nota que ó, o quadrado da soma, né, é um produto notável. O quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 12x, mais o quadrado do segundo. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor. Próxima questão, o ESP, sendo f de x menos 1 igual a x ao quadrado mais 2x, vamos anotar isso aqui, f de x menos 1 igual a x ao quadrado mais 2x. O valor de f na menos 1 então ele quer saber quanto que vale f menos 1. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Não, mantenha calma, sempre mantenha calma, tá? Nota que esse valor aqui de f, né, ele vai te dar aqui o valor de qualquer x que tu queira, né, de qualquer valor que tu queira, desde que tu saiba trabalhar com essa expressão aqui, certo? Como assim trabalhar? É muito diferente quando você trabalha com f de x, tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, gente, se você quer obter f de menos 1, você vai dizer assim, então eu vou trocar o x por menos 1. Bom, então você vai ficar com x menos 1, menos 1. Quanto que vai dar isso aqui? F de menos 2. É isso que você está procurando? Não é. Você quer saber o valor de f na menos 1, né? O f do menos 1. Aí você pensa, pô, mas se não é menos 1, quanto é que eu tenho que colocar no lugar do x para fazer aparecer o menos 1? É isso que você vai ter que pensar. E pensando um pouquinho, você descobre que o valor a substituir no lugar do x é o 0. Olha só, 0 menos 1 dá menos 1, que é o valor que a gente quer. Bom, se você trocou esse valor de x por 0, esse valor de x também tem que trocar por 0, e esse cara aqui você também tem que trocar por 0. Portanto, agora, ó, f de 0 menos 1 fica menos 1, que vai dar 0, mais 0 que dá 0, tá? Portanto, o gabarito aqui é a letra B de bola. Próxima questão, gente, FGV São Paulo, se FG são funções, tal que f de x é igual a 3x menos 1, vamos colocar aqui, f de x igual a 3x, 3x menos 1, e f da g de x é igual a x, determine g de x. Isso aqui é uma questãozinha clássica que cai em função composta, ou seja, ele dá uma função e dá composta, né? Em geral, a questão mamão com açúcar, o que é? Dá uma função, dá outra, faz a composta das duas, tá? Uma evolução disso, uma coisa um pouco mais complexa que isso, é isso aqui, ó. É você dar a função e dar a composta e pedir quem era a outra função que compôs com essa função para originar isso aqui. Tá complicado? Vamos ver o seguinte, olha só. Você vai calcular f da g de x. O que é f da g de x? Novamente, você pega a lei de formação da f, retira o x e coloca quem? G de x. A lei da f diz para fazer 3x menos 1. Com g de x fica 3g de x menos 1. Bom, e aí você pensa, mas como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, ele já te deu f da g de x. Quem que é f da g de x? Ó, é x. Então a gente vai trocar isso aqui simplesmente por x, porque foi dado do problema. E aí fica 3 vezes g de x menos 1. Como eu quero, né, eu estou querendo saber o valor da expressão de g de x, basta eu isolar g de x. Operação inversa aqui fica x mais 1, 3 vezes g de x. Multiplicação, operação inversa é a divisão. G de x. Pronto, está aqui g de x, x mais 1 dividido por 3, e isso finaliza o nosso exercício. Próxima questão, galera, da UFSC, dadas as funções f de x igual a raiz de 5 menos x e g de x igual a x ao quadrado menos 1, é isso aí, né? Qual o valor de... Vamos lá, ele quer saber o GOF de 4.
ok? Quer saber isso aqui. Bom, aí você começa, né? Bom, tudo bem, então eu vou atrás do GOF de 4, vou aplicar a definição. Qual é a definição da GOF? É a G da F de 4. Essa parte é tranquila. Então, o que você precisa saber? Primeiro, o F de 4. Então, a gente vai fazer um cálculozinho à parte. Tava difícil, hein? Um cálculozinho à parte para calcular o quê? F de 4. A gente precisa, né, saber quem que é o F de 4. Bom, se você quiser calcular GOF de x primeiro, faz tudo, mas como é só um valorzinho aqui, calcula só no valor, gente, não precisa calcular toda a função composta, ok? Bom, F de 4, você vai pegar a lei de formação da F, então vai ficar, ó, 5 menos 4, x foi substituído por 4. Isso aqui dá raiz de 1, que é 1. Então, F de 4 é 1, já sei que isso aqui é 1, ó. Portanto, isso aqui nada mais é do que G de 1, certo? Troquei o F de 4 por 1. Bom, mas G de 1, gente, é a lei de formação da G, troca o x por 1. Então fica, ó, 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Portanto, o gabarito desse exercício da UFSC nada mais é do que 0. Próxima questão da PUC, gente, Minas Gerais. Se f de x, vamos escrever aqui, é essa aqui, né? Ó, 2 sobre 2x mais 5, o valor de x, de modo que a f da f de x seja igual a 2, ou seja, você tem uma expressão bem feinha aqui da f, a galera já deve estar se assustando, mantenham a calma, é importante ter calma em matemática. E aí, você tem uma composição aqui com f. Você pode pensar que é estranho uma função compor com ela mesma? Pode, né? Quando você define f na n, né, indutivamente, você faz isso. Né? É f composta com ela n vezes. Isso é muito comum em sistemas dinâmicos, né? Minha área de pesquisa. Mas vamos lá. Voltando aqui, quando você tem essa expressão aqui, então, quando a gente quer que o f do f de x seja igual a 2, né? O que eu estou pegando? A lei de formação da f, e no lugar de x dela eu estou substituindo por f de x. Portanto, eu vou ficar com a seguinte expressão, ó, 2 sobre, ó, 2 vezes x vai ficar 2 vezes f de x mais 5. Ok? Bom, aqui você pode trabalhar isso aqui para ficar um pouquinho melhor, né? Nota aqui que você tem uma proporção, certo? Aqui tem o 1 aqui, ó. E aí você pode multiplicar cruzado, né, gente? Pode fazer essa multiplicação aqui, ok? Bom, o que você vai ter então? Vamos lá. Vamos começar com isso aqui vezes isso aqui. Então, ó, nota que o 2 está multiplicando todo mundo. Então vai ficar 2 vezes 2f de x, vai ficar 4f de x mais 10 igual a 2 vezes 1, que é 2, ok? Bom, agora f de x, gente, eu já tenho a expressão aqui, ó. Ok? Então eu vou substituir de novo. Então vai ficar 4 vezes, né? 2 sobre 2x mais 5 mais 10 igual a 2. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou tentar resolver essa equação aqui para x, né? Uma equação vai resultar do primeiro grau. Vamos ver como é que fica? Ó, 4 vezes 2, aqui fica 8 sobre 2x mais 5 mais 10 igual a 2. O que eu vou fazer aqui, né, gente? Vamos passar um divisor de águas aqui, ó. Então, eu vou multiplicar ambos os lados por 2x mais 5, certo? Então, aqui eu vou ter um 2x mais 5 multiplicando, certo? Aqui eu vou ter um 2x mais 5 multiplicando, ou você tira o mínimo se você gosta disso, tá? E aqui um 2x mais 5 multiplicando. Então, olha só, esse com esse vai embora, sobra só o 8. Agora, esse cara com esse cara tem a distributiva, ó, 2x vezes 10, 20x, 5 vezes 10, 50. Esse aqui, 2x vezes 2, 4x, e 5 vezes 2, 10. Pronto, ó, virou uma equaçãozinha do primeiro grau, mamão com açúcar. Então vai ficar, ó, 20x menos 4x, certo? E 10 menos 8 menos 50.
Bom, portanto, aqui eu vou ter o que, gente? Ó, aqui eu vou ter 16x e aqui eu vou ter 2 menos 50 menos 48. Agora, operação inversa, né? Divisão aqui, ó, menos 48 dividido por 16, x vai ser menos 3. Se você quiser tirar a prova real, também pode tirar, não tem problema nenhum, tá? Mas o gabarito, então, né, a letra x, o que vale ao valor de x vai ser igual a menos 3, e isso finaliza o exercício. Próxima questão da URGS, rapaziada, se a função f, r com asterisco, lembra que o asterisco aqui não pode o zero, e para quem lembra da nossa lista anterior de domínio de função, sabe por que o zero não pode estar no domínio? Porque se você colocar no lugar do x0, você vai dividir por zero, você vai explodir o mundo, certo? Portanto, né, o que a gente tem aqui? A gente tem, ó, f de x igual a 2x mais 2 sobre x. E aí ele quer saber qual o valor da f de 2x. Bom, o que se faz nesse caso? Você pega a lei da f, troca o x por 2x. Portanto, ao invés de 2 vezes x, você vai ficar com 2 vezes 2x. Nota, vamos tirar o x e substituir por 2x. Mais 2 dividido por x, que vira 2x. Só isso, só isso. Agora, gente, ó, f de 2x, basta a gente resolver, né? Aqui dá 4x, 2 vezes 2x dá 4x, né? Mais 2 dividido por 2x. Aí você vai olhar as respostas aí, não vai ter. Tá errado? Não. Por quê? Porque aqui a gente tem, né, uma simplificação para fazer. Se você não consegue fazer direto, tá? Percebe o seguinte, esses dois números são pares, portanto, eles têm um fator comum, que é o 2. Então, ó, 4x dividido por 2 dá 2x e 2 dividido por 2 dá 1. Agora, como esse cara está multiplicando todo o lado de cima e esse 2 está multiplicando todo o lado de baixo, que é só o x, né? Esse 2 com esse 2 eu posso simplificar. E aí, quanto que fica f de 2x? Vai ficar 2x mais 1 sobre x, bem parecida com a original aqui, né? Portanto, o gabarito é a letra C de carro. Próxima questão, galera. Ó, considere as funções reais f e g, definidas por f de x ao quadrado menos 5x e g de x 2x mais 3. As soluções da equação, e aparece aquela coisa toda feia aí, são... Então, vamos lá, com muita calma, né, gente? Então, ó, ele pede para a gente calcular aqui f de x menos f da g de 2 sobre g da f de 2 igual a 2. Ele deu uma equação, ó, uma equação com o lado direito aqui igual a 2, portanto a gente tem que achar o valor de x que satisfaz isso aqui. Ok? Bom, e aí o que acontece, né, gente? Aqui tudo bem, a gente tem a expressão f de x, pode substituir. Agora essa coisa aqui pode ser carregada demais se a gente for resolvendo ao longo do problema. Então é melhor a gente calcular antes, né? Porque isso aqui é simples de calcular, a gente tem f e g. Então vamos lá, vamos calcular aqui quem que é f da g de 2. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro a gente começa com g de 2 e aí a gente pega a lei de função g, que diz para fazer 2x mais 3. Então fica 2 vezes 2. Opa, já resolvi na cabeça, botou o resultado aqui, né? Mais 3, e isso aqui dá 7. Portanto, quando eu quero fazer f da g de 2, nota que g de 2 eu já sei aqui que é 7, então isso aqui vira f de 7. E f de 7 eu vou pegar aqui, fica 7 ao quadrado menos 5 vezes 7. Resolvendo isso aqui, gente, ó, 49 menos 35 dá 14. Portanto, f da g de 2 eu já sei que é 14. Ok? Bom, agora vamos calcular aqui o g da f de 2, que a gente sabe que são coisas diferentes, né? Então, primeiro, isso aqui eu ainda não sei, vamos calcular o f de 2. f de 2, lei da f, é x ao quadrado menos 5x, então vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. Então fica 4 menos 10, repetindo, 4 menos 10, que dá menos 6. Agora, quando eu vou aplicar o g da f de 2,
Nota que isso aqui é menos 6, portanto o que eu estou querendo aqui é o g do menos 6. E o g do menos 6 vai ser, g é 2x mais 3. Então o g de menos 6 vai ser 2 vezes menos 6 mais 3. Dá menos 12 mais 3, dá menos 9. Então esse valor aqui é menos 9. Bom, o que a gente faz agora? Agora a gente vai montar a nossa equação. Vamos botar um divisor de água aqui. Vamos lá. Então, ó, f de x, que é x ao quadrado menos 5x, ok? Menos o f da g de 2, f da g de 2 é 14, ok? Dividido pelo g do f de 2, que é menos 9, igual a 2. Bom, agora tem uma equaçãozinha do segundo grau, né? Sei que vai resultar em Bhaskara, mas antes eu tenho que dar uma arrumada na minha casa. Vamos lá, o menos 9 está dividindo, né? Operação inversa aqui é a multiplicação. Então fica x ao quadrado, menos 5x menos 14. Agora aqui, ó, 2 vezes menos 9, menos 18. Agora, vamos deixar o zero aqui, né? A operação inversa aqui vai virar mais 18, né? Menos 14 mais 18, igual a zero. Então, você tem x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Aqui, gente, você pode fazer por Bhaskara, por soma e produto, tanto faz, tá? Vou fazer por soma e produto, ó, a soma é menos b por a, vai ficar 5. O produto é c por a, vai ficar 4. Bom, agora, olha só, eu quero dois números, tá? Que multiplicados dão 4 e somados dão 5. Bom, multiplicados dão 4, você pode tentar o 2 e 2, mas 2 mais 2 não dá 5. Para dar 4, então é 1 e o 4. Então, ó, 1 e o 4, e 1 mais 4 dá 5. Portanto, o x' vai ser 1 e o x duas linhas vai ser 4. Logo, a alternativa correta é a letra C de carro. Próximo exercício, galera, Universidade Federal do Amazonas, considere f de x igual a 2x menos 2. Vamos colocar aqui, f de x igual a 2x menos 2, vocês estão vendo ali do lado. E g de x é igual a menos x mais 3. Aí falando assim, ó, se b é igual a g de a, b é igual a g de a, então f de b vale... Então é isso aqui que ele quer saber. Então nota só, né? Se a gente só fizer a substituição f de b, b é g de a, ele quer saber o f do g de a. Ok? Então como que a gente faz? Vamos calcular primeiro g de a. Quem que vai ser g de a? Troca o x por a, vai ficar menos a mais 3. Bom, e aí? Agora você quer calcular o f do g de a. Bom, então você quer o f do menos a mais 3, né? No lugar do g de a, a gente colocou menos a mais 3. Bom, então como é que fica essa expressão aqui, né, gente? Você poderia calcular, por exemplo, a fog aqui e depois aplicar em a, é um caminho. Ou o que a gente pode fazer aqui? Agora simplesmente colocar, né, o f do menos a mais 3, que é o quê? Tira o x e coloca menos a mais 3. Então vai ficar, ó, 2 vezes menos a mais 3, menos 2. Nota que é essa 2x menos 2, 2x menos 2, onde o x vale menos a sobre 3. Bom, então aqui, ó, distributiva, fica menos 2 vezes a mais 6, menos 2. Então isso aqui dá menos 2a mais 4. Portanto, o gabarito é a letra B de bola. Próxima questão, galera, ó, da FEI de São Paulo. Se g de 1 mais x é igual a x sobre x ao quadrado mais 1, então g de 3 vale... Esse é tipo aquela questão que a gente viu antes, que não dá para substituir o x por 3. Por quê? Se você colocar no lugar do x 3, 1 mais 3 vai dar 4, aí você vai ter o g de 4. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Para achar um número tal que quando você some o 1 com esse número, dê 3. Pergunto para vocês, qual é o número que eu coloco no lugar do x
de forma que 1 mais esse valor dê 3. É x igual a 2, concordam? Então eu vou escrever g de 1 mais 2. Então eu estou trocando o meu x aqui, ó. O meu x eu estou trocando por 2. Então esse x vai ser substituído por 2 e esse x também por 2. Ok? Feito isso, quanto que dá 1 mais 2? Dá 3, ó. Então isso aqui dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. Se você sabe como resolver, olha como é simples a resolução, né? Portanto, o gabarito é a letra E, de escola. Próxima questão do ITA de São Paulo. O ITA é pedrada. Se Q e I representam respectivamente o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, com funções f e g de R em R, definidas por essas bicondicionais, né? O que são bicondicionais? Se o número que você está aplicando aí na f é racional, então a função vai dar 0. Se ele for irracional, vai dar 1. Exemplo, tá? Vamos pegar aqui na f. Por exemplo, f de 3/5. Você vai pensar assim, bom, 3/5 é racional ou é irracional? 3/5 a gente sabe que é racional, né? Então, se ele é racional, a função está mandando dizer que vale 0. Agora, se você quiser calcular f de raiz de 3, né, você vai dizer assim, meu Deus, raiz! Não, mas é tranquilo. Por quê? Se o cara for irracional, a bicondicional aqui manda a gente colocar quando? Olha, se x é irracional, ela diz para a gente colocar 1. Então a função ou ela só vai valer 0 ou ela só vai valer 1, essa função f, né? Nos racionais ela vale 0, nos irracionais ela vale 1, tá? Outros exemplos, né? O f do 0,33, esse cara é racional, então dá 0. O f do π é irracional, então dá 1. Simplesmente a f faz isso. A g faz o contrário, né? A g, se for racional, ela dá 1. Né? Então, ó, g de 3/5 é 1, porque é racional, e o g do raiz de 3, por exemplo, dá 0, porque ela é irracional. Só cumprir os comandos, né? Agora, gente, então o que vale para um número, né? Nessa questão aqui, vale se o número é racional ou irracional. Realmente é uma questão complicadinha, então a gente vai fazer com calma, né? Então, ele quer saber a imagem da função composta FOG. Tá? Bom, então a gente vai aplicar um x aqui e ela vai ser aplicada pela lei de formação da G. Então, como que eu poderia atacar esse exercício? Nota que a questão só faz distinção de racional ou irracional. Então, eu vou supor primeiro que x pertence aos racionais. Vamos ver o que vai acontecer? Então, x está nos racionais. Então, você quer f do g de x. Que é a FOG, né? FOG de x, lembra que é a f da g de x. Bom, gente, se x é racional, quanto que vale g de x? Aí você vai olhar lá na g e vai dizer assim, opa, na g, se o x é racional, ele diz para a gente colocar 1. Então, isso aqui vale 1. Portanto, o que eu estou querendo é f de 1. Ok? Bom, agora eu pergunto para vocês, quem que é f de 1? Só quero saber se 1 é racional ou irracional. Pergunto para vocês, 1 é racional ou irracional? É racional, né, gente? 1 é a fração 1 sobre 1, ou a fração 2 sobre 2, ou π sobre π. Opa, isso aqui não cai como racional, porque tem que ser quociente de inteiros. Mas, enfim, sei lá, 3 sobre 3, tem infinitas representações do 1 para ele ser racional. Bom, então f de 1, sendo que ele é racional, isso aqui vai dar 0. Portanto, se o x vai ser racional, ele vai dar 0. Bom, a gente sabe que o número ou é racional ou ele é irracional. Então, vamos ver o que acontece se ele for irracional. Então, você vai ter f do g de x. Mesma coisa. Mas g de x, agora x é irracional, portanto, g, olhem ali na regra de formação da g, se o x for irracional, quanto é que vale a g? Vale 0. Então, isso aqui vale 0, ó. Então, f de 0. Mas aí você pega, bom, mas f de 0, 0 também é um número racional, porque 0 é 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 por qualquer coisa aí, qualquer inteiro vai dar 0. Então, se esse cara aqui é racional para f sendo racional o valor de entrada, né, vai ter que dar quanto? Se é racional, vai ter que dar 0. Portanto, não interessa se o cara é racional ou irracional, o resultado da conta sempre vai dar 0. Portanto, a imagem dessa minha função, né,
a imagem da FOG vai ser nada mais, nada menos do que o conjunto 0. Ou seja, o gabarito é a letra C de casa. Próximo exercício, galera, de novo do ITA, né? Pra gente, né, diletar o cérebro aí, vamos lá. Qual das alternativas a seguir representa uma função bijetora? Ok? Bijetora. Então, vamos lá. Só anotar um negócio aqui. Bom, o que que acontece aí? F dos reais indo nos reais diferente de zero com f de x igual a x quadrado. Ok? Bom, então, se é todos os reais, exceto, né, aqui, ele está deixando de fora aqui o zero, então uma coisa assim, x quadrado, nota que essa função aqui não é nem injetora, né, porque vai intersectar em 2 pontos, porque ele está tomando o domínio como sendo todos os reais. Então, nesse caso, não vai ser injetora, portanto, também não vai ser bijetora. Ele quer saber qual que é a bijetora. A segunda, ela é mais sacana, gente. Ela é mais sacana. Por quê? Porque o item B, ele diz o seguinte, olha, a função é x mais 1. Aí você pensa todo feliz, ah, beleza, fechou, x mais 1 é uma reta, tal, e tudo vai. Não, toma cuidado com o domínio e com o contradomínio. Por quê? Tudo bem que ela é injetora, a gente sabe, né? Ela vai ser uma reta, não tem como cortar uma horizontal, cortar uma reta aí mais de uma vez, a não ser que ela seja a própria linha horizontal. Mas que a gente sabe que não é o caso, não é uma função constante, certo? Então isso aqui é uma reta inclinada e aí ela vai ser injetora, tudo bem. Mas ela não é sobrejetora. Por quê? Nota que o contradomínio ali é os reais diferentes do zero, certo? Bom, e aí quando você pega ali os reais diferentes do zero, eu pergunto para você, quem que vai ser, por exemplo, f de menos 1. Nota que f de menos 1, ela daria 0, mas o 0 não está no contradomínio. Nota que ele tem esse asteriscozinho, está excluindo o 0. Então isso aqui não é nem uma função. Ok? Então o item B nem representa uma função. Por quê? Porque o menos 1, né, que está no meu domínio, ele não possui um cara relacionado com ele. Portanto, a letra B não é uma função. Agora vamos ali para o item C, ó. O item C, o intervalinho do 1 até 3 e do 2 até 4, certo? Por que essa jogada desses intervalos? Porque nota, gente, ó, se você calcular o f de 1, a gente sabe que é uma reta crescente, tá? Então vamos ver o menor valor, ó. O menor valor é o f de 1, porque o menor valor do domínio é 1. F de 1 vai ser 1 mais 1, que é 2. O maior valor, sendo uma função crescente, vai ser o f de 3. O f de 3 é 3 mais 1, que é 4. Portanto, essa função está toda certinha, né? Então, o 1 até 3 vai ser projetado certinho no 2 até 4, né? Se vocês quiserem o gráfico dele, vai ser assim, ó. Ó, do 1 até o 3, vai projetar do 2 até o 4. Vai ser esse pedacinho de reta aqui. Nota que todo mundo no domínio aqui, né? Se você passando aqui, ela é injetora, certo? E todo mundo aqui, ó, no meu contradomínio, que vai do 2 até o 4, é atingido, né? Ó, porque a imagem disso aqui é toda contradomínio. A imagem é igual ao contradomínio. Se a gente projetar isso aqui, vai dar justamente 2 fechado, 4 fechado, que é o meu contradomínio. Nesse caso, ela é injetora e ela também é sobrejetora, portanto, ela vai ser bijetora. O gabarito é a letra C de casa, certo? Próxima questão, gente, ó, UFSC. Dada a função f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1, determine a soma das alternativas verdadeiras. Primeiro, função f é sobrejetora, gente, ó, é de R em R. É muito importante sacar quem que é o domínio e quem que é a imagem. R em R, bom, gente, como que é a imagem dessa coisa aqui? X ao quadrado mais 1, ó, ela vai a partir do 1. Bom, ela nem a pau é sobrejetora. Por quê? Porque esses caras aqui não são atingidos, certo? Portanto, a 1 é falsa. A imagem da função f é reais não negativos, maiores ou iguais a 0. É verdade? Não, é maior ou igual a 1. Portanto, a 2 também está errada. 4. A função f é bijetora. Bom, gente, ela não é nem
Sobrejetora, também não é injetora, porque se passar uma linha aqui horizontal, ela vai cortar em 2 pontos, portanto ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Para x igual a 5, temos f de x igual a 26. Bom, vamos calcular f de 5, né? Está falando x igual a 5 e quer saber o f do x, sendo x igual a 5, ou seja, f de 5. Quem que é f de 5? É 5 ao quadrado mais 1, que dá 26, portanto a 8 é verdadeira. Por enquanto a gente tem a 8. 16. O gráfico é uma reta. Uma parábola, né, gente? Função de segundo grau é uma parábola. Falso, 16. 32. O gráfico da função f é simétrico em relação ao eixo x. Nota, né, gente, ó, que o x do vértice tá bem na linha x igual a 0, certo? Portanto, também, se você desenhar o gráfico, você vai ver que essa parte aqui é espelhada dessa, ou seja, a gente tem sim uma simetria, portanto, a 32 também é verdadeira, logo o somatório vai dar 40 e isso finaliza o nosso exercício. Próxima questão, galera, ó, Mackenzie, São Paulo. Na figura temos esboços das funções f e g. A soma f da g de 1 mais o g do f do menos 2, opa, não tem esse pontinho aqui, é igual a... Então vamos lá, gente, olha só, ó. Aqui primeiro a gente precisa então, ó, g do 1, tá? Vamos calcular aqui primeiro então, ó, f do g de 1. Então primeiro a gente vai atrás, nota que é uma análise gráfica também, né? Do g de 1. Se vocês analisarem aí comigo o gráfico da função g, tá? Esquece a f. Coordenada x igual a 1, qual é a projeção no eixo y da função g? Estão percebendo que dá 0? Então, g de 1 é 0. Portanto, f da g de 1, se isso aqui é 0, o que eu quero saber é o f do 0. E agora, se você olhar o gráfico f agora, na coordenada x igual a 0, quem que é o f do 0? É 0. Então, primeira parte, isso aqui eu já sei que é 0. Segunda parte, vamos lá. O que eu quero é o g do f de menos 2. Bom, então eu preciso de f de menos 2, ok? Novamente, vou olhar agora o f na coordenada menos 2. Olha lá, o gráfico da f na coordenada menos 2. Qual é a projeção no eixo y? É 0. Então, o que eu estou querendo aqui, como isso aqui é 0, eu estou querendo o g de 0. Olhando o gráfico da g na coordenada x igual a 0, nota que ele está lá em cima no 2, portanto o g de 0 é 2. Logo, gente, 0 mais 2 dá 2, portanto o gabarito é a letra D de dado. Vamos lá, gente, exercício da Mackenzie São Paulo, aplicação f de naturais e naturais definida por f de n, tá ali a expressão, só uma expressão muito bonita, tá, gente? Vamos começar a calcular, né? Quem que é f de 0? 0 é par. Então, a gente vai aplicar a função de cima, que é 0 sobre 2, que dá 0. f de 1. 1 é ímpar. Então, a gente vai aplicar a parte de baixo, que é 1 mais 1 sobre 2, dá 2 sobre 2, que dá 1. f de 2. 2 é par. Então, 2 sobre 2, que dá 1. f de 3. 3 é ímpar. Então, é 3 mais 1 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá 2. f de 4, 4 sobre 2, que dá 2. O f de 5, 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. O f de 6 é 6 sobre 2, que dá 3. Bom, já dá para ter uma ideia do que está acontecendo, né, gente? Então, vamos lá. Essa função aqui, ela é injetora? Não é. Não é, por quê? Porque a gente tem aqui o 1 e o 2, por exemplo, são caras diferentes, mas que estão dando o mesmo resultado, ou seja, estão dando 1. O 3 e o 4 também estão dando o mesmo resultado, portanto, não é uma função injetora. Agora, pergunto para vocês, ela é uma função sobrejetora? Em outras palavras, a imagem dela é igual ao contradomínio? Você vai, como é que eu vou saber isso? Bom, contradomínio está na questão. A f vai de n em n, então aqui são os naturais. Agora eu pergunto, será que a imagem são todos os naturais? Bom, o 0 está aqui, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Será que vai continuar? Vai, né, gente?
Basta você pegando os pares, por exemplo, e dividindo por 2, você vai ter todos os números naturais. Portanto, a imagem disso aqui também é naturais. Logo, a função é sobrejetora, mas não é injetora por essa duplicidade aqui, certo? Portanto, o gabarito vai ser a letra B de bola.